Vamos fazer agora a análise da luta entre o Uriah Hall, que vai enfrentar aí o Chris Weidman. Vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma, mas antes se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, sente o dedo no like e na descrição tem um link de nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Essa é a maneira gratuita de você participar aqui e contribuir com o nosso canal Round Extra. E se você quiser ser membro do nosso canal e receber todos os palpites de todas as lutas, apenas R$ 12,90 por mês, e você também fará parte do seleto grupo de aspirantes a soldados do Capitão Carisma, primeiro link da descrição. Vamos falar aqui dos dois atletas. Capitão Carisma, Chris Weidman, conhecido aí, ficou conhecido por um tempo como carrasco dos brasileiros, vamos chegar lá, mas estreou no UFC em 2011 e veio invicto até enfrentar Anderson Silva, venceu, foi quem destronou o nosso querido Anderson Silva, venceu por um nocaute técnico no segundo round. Na revanche entre os dois, Anderson Silva acabou quebrando a perna e foi mais um nocaute técnico para a conta do Chris Weidman. Enfrentou Lyoto Machida mantendo seu cinturão, o capitão, e acabou vencendo por decisão unânime e nocauteou também o Vitor Belfort. Sua primeira derrota foi contra Luke Rockhold, perdeu para Yoel Romero também, e Gerard Mousasi venceu Kevin Gastelum, perdeu para Jacaré, Dominic Reyes, e sua última luta foi contra o Omari Akhmedov e venceu por decisão unânime. Capitão Carisma, o que aconteceu com Chris Weidman? Ele que era um dos maiores nomes da categoria, um dos maiores nomes do UFC, e acabou aí deslizando aí desde 2015, vendo instabilidade aí dentro do UFC. Quero ouvir sua opinião. Quem é Chris Weidman e o que ele vai estar trazendo para enfrentar o Uriah Hall também nessa luta? Bom, então, Chris Weidman, na minha opinião, foi um dos maiores talentos que apareceram no MMA. Na época que ele estava aparecendo, ele era de longe o maior prospecto, envolvendo todas as categorias. Era um cara que, na faixa azul, já deu um tremendo trabalho para o André Galvão no ADCC. Estreou no UFC invicto, dominando seus oponentes. Venceu Alessio Sakara, venceu Jesse Bonfeld, venceu Tom Lawler. Pegou a luta contra o Demian Maia de última hora, faltando 11 dias, cortou um peso absurdo, ganhou a luta, pegou o Mark Munhoz, na época ranqueado no top 3, e venceu por nocaute ali no segundo round com uma cotovelada absurdamente precisa, e foi enfrentar o Anderson Silva. E na época, eu estava apostando no Chris Weidman para vencer essa luta, muito baseado nas excelentes quedas dele, no excelente controle por cima, nas finalizações dele. Ele acabou vencendo a luta em pé porque ele é muito bom nisso e, muita gente pode ter ficado nossa, foi um golpe de sorte, mas o que foi o Chris Weidman colocando golpes de uma distância que o Anderson não estava confortável contra-golpeando, que são aqueles golpes sem muita intenção, sabe? Eles não são golpes potentes, mas eles são golpes que é difícil você tomar uma resposta. Então o Chris Weidman estava constantemente colocando jabs na cara do Anderson, sem comprometer o peso. E aí o Anderson estava querendo que o Weidman comprometesse um pouco mais, sabe? Meio que foi isso que acabou gerando toda essa questão do Anderson fazendo muita graça e acabando por ser nocauteado, porque ele estava querendo incentivar o Weidman a se expor mais. A segunda luta foi uma performance muito dominante do Weidman, que ele deu um knockdown, dominou por cima, trabalhou ground and pound, e a grande questão ali, e eu acho que isso aí é uma comprovação do tanto que o Chris Weidman aprende rápido, é que na primeira luta o que deu certo pro Anderson foi trabalhar chutes baixos. Na segunda luta, o Chris estava com uma defesa de chutes baixos tão absurda que eventualmente gerou aí a fratura na perna do Anderson. Seguido a isso, uma performance incrível contra o Lyoto, que ele conseguiu encurtar a distância várias vezes, que dá com rotina, inclusive, se eu não me engano, o terceiro round entre eles foi até mesmo um 10-8. Acabou tendo alguns problemas de cardio que seriam recorrentes na carreira dele, mas venceu a luta. Nocauteou o Vitor Belfort com ground and pound ainda no primeiro round, e depois disso começou a questão de ladeira abaixo. Na luta contra o Luke Rockhold, o problema geral já estava se apresentando, porque por melhor wrestler, grappler e por melhor boxeador que ele fosse, eu sempre falo isso aqui, não existe nada que compense gás. Nada, porque você pode ser o cara mais técnico do mundo, mas se você só dura um round, você tem 5 minutos para nocautear seu oponente antes de virar um completo saco de pancadas. Não existe nada que vai compensar gás. E esse tem sido o problema em geral da carreira do Chris Weidman. Praticamente todos os primeiros rounds que ele fez desde então,
Ele venceu contra o Luke Rockhold, ele venceu contra o Yael Romero, ele venceu contra o Guilherme Moussassi, ele venceu contra o Ronaldo Jacaré, ele não venceu contra o Dominic Hayes, mas aí era uma categoria diferente, ele venceu contra o Maria Akhmedov também, e contra o Galvin Gastelum. O problema é quando ele começa a cansar. E tipo assim, isso deixa praticamente todas as apostas nele extremamente complexas, né? Porque você tá apostando num cara que essencialmente diminui de ritmo a cada segundo. Só que em questão técnica, eu ainda acho que ele pode ser um dos melhores pesos médios do mundo, porque ele tem um wrestling de altíssimo nível, ele tem um solo de altíssimo nível, ele tem uma trocação de nível muito bom, pode não ser das melhores, ainda mais hoje que a gente tem caras absurdos como Robert Whittaker, como Israel Adesanya no topo dessa categoria, mas ele tem fintas muito boas, tem um jab muito funcional, ele confunde muitos oponentes com essa variação entre jab e fintas, tem uma movimentação de pés muito boas. Eu tava comentando a respeito na luta da Jéssica Andrade, dessa capacidade de cortar espaço, e o Chris Weidman era um dos poucos lutadores que eu sabia que conseguia cortar espaço. Inclusive, você vê a luta dele contra o Lyoto, é impressionante quantas vezes ele conseguiu levar o Lyoto para a grade. E, tipo, ainda mais considerando quem é o Lyoto e que durante toda a carreira dele, ele se valeu dessa capacidade de evitar a grade, é impressionante o que o Chris Weidman fez. Agora, novamente, não adianta nada disso se você não tem gás. Mas, tecnicamente falando, ele pode ser um dos caras mais absurdos que já surgiu na categoria dos médios. Ele é extremamente completo tecnicamente, e até hoje eu não tenho motivo para achar que ele está tecnicamente abaixo do top 5 da categoria. O problema é que ele está notoriamente, fisicamente, muito abaixo. Não adianta. Ele vai chegar até equilibrar as ações contra um cara tipo o Robert Whittaker, contra o Jared Cannonier, e aí vai chegar o segundo round. O que ele vai fazer contra esses caras? Ele vai morrer. E esse tem sido o problema recorrente na carreira do Whittaker, tem sido o problema desde que ele tinha 30 anos de idade, continua sendo agora que ele tem 36, e infelizmente é meio difícil você prever que um cara com 36 anos vai evoluir fisicamente. Bom, do outro lado a gente tem o Uriah Hall, atleta que estreou no UFC em abril de 2013, disputando aí o TUF Finale contra o Kelvin Gastelum, acabou sofrendo derrota, perdeu também para o John Howard na sequência. Nessas últimas 3 lutas, 3 vitórias, após aí um período aí de bastante estabilidade na sua carreira, embora tenha enfrentado grandes nomes aí, como o Gerard Moussassi, o próprio Robert Whittaker e o Paulo Borrachinha. Está vindo de 3 vitórias, venceu o Bivon Lewis por nocaute técnico em dezembro de 2018, venceu em 2019 o Cara de Sapato por decisão dividida, e na sua última luta venceu Anderson Silva por nocaute técnico no 4º round. Capitão Carisma, você sabia que o Uriah Hall já lutou contra o Chris Weidman em 2010 e acabou sendo nocauteado? Conta pra nós sobre isso, e também o que o Uriah Hall vai estar trazendo para enfrentar aí o Chris Weidman nessa segunda luta entre os dois, aí décadas de diferença aí de uma luta para outra. Ah, sim, eu sabia, inclusive eu ia comentar a respeito disso na análise da luta, mas como você mencionou, eu vou falar agora. Tipo, ele foi nocauteado pelo Chris Weidman em pé, ainda no primeiro round, e o que é interessante a respeito desse nocaute é que depois ele praticamente se repetiu contra o Derek Brunson, porque uma característica do Uriah Hall é que ele sempre circula a grade com as mãos baixas. Então esses dois lutadores canhotos, eles deram um gancho de esquerda meio que cobrindo a distância, e tipo assim, é isso que caras que cortam espaços bem vão fazer. Eles vão dar golpes mais amplos para que você gire na direção desses golpes. Então, tipo assim, você tem a escolha de ou se manter parado de costas para a grade ou se arriscar a dar de encontro num golpe desses. O Uriah Hall circulou com as mãos baixas na direção da mão esquerda do Chris Weidman e foi nocauteado. Um nocaute que, como eu falei, se repetiu quase 5 anos depois, mais do que 5 anos depois, contra o Derek Brunson. Agora vamos falar um pouco a respeito do Uriah Hall tecnicamente. Eu acho que ele é um cara muito bom. Aliás, inclusive a questão de acerto técnico dele é uma coisa que eu considero quase prodigiosa. Tipo assim, você vai ver vídeo dele treinando, dele fazendo sparring, é uma coisa incrível, é uma coisa absurda o que ele consegue fazer. Os rodados dele, os chutes rodados, são
extremamente letais. São coisas muito bem feitas tecnicamente, tudo que ele faz tem muita potência, o jab dele tem muita potência, os diretos dele tem muita potência, ele tem uma boa movimentação também, ele tem uma boa noção de hand fighting, ele tá acostumado a lutar com caras canhotos, foi o Anderson Silva, foi o Paulo Borrachinha, o grande problema dele, e isso aqui, tipo, não que seja semelhante ao problema do gás do Chris Weidman, mas é muito curioso que um cara com tantos acertos técnicos tenha problemas assim. Mas o Uriah Hall, ele tem um problema meio que mental na luta. Ele demora a entrar na luta. Já tiveram muitas teorias a respeito disso, que às vezes ele sente muito receio de machucar os oponentes, ou que ele simplesmente sente demais o psicológico, mas independente do que seja, é muito notável que existem lutas que ele demora a ligar. Inclusive contra o Anderson Silva, para mim, ele estava perdendo aquela luta, até que subitamente ele ligou. E foi muito interessante, porque a gente tava fazendo a live dessa luta e eu até comentei, eu tenho a impressão que o Uriah Hall ligou ali, tipo, no final do terceiro round, sabe? Isso é meio absurdo você pensar que o negócio foi no final do terceiro round. Se fosse uma luta normal, se fosse, por exemplo, essa luta contra o Chris Weidman, ele teria perdido a luta, porque ele não teria mais rounds para conseguir fazer um trabalho efetivo. Então o cara ficou 15 minutos para ligar os motores. Isso é extremamente perigoso e eu acho que esse que é o grande problema. Ele às vezes se sente muito intimidado pelo cara que tá do outro lado. E mesmo ele sendo um cara tão apurado tecnicamente, com tão boa trocação, ele olha pro cara do outro lado e ele pensa, nossa senhora, talvez eu não seja tão bom quanto esse cara. Tipo, essa luta contra o Anderson Silva, por mais que o Anderson Silva seja um monstro e essa lenda do MMA, era uma luta que deveria ter sido mais tranquila para o Uriah Hall. Ela foi feita difícil porque durante o confronto. E era uma coisa de simplesmente, começa a bater nele, começa a trocar mais golpes. Por que você não tá fazendo isso? Quando ele começou a fazer, ele conseguiu a vitória de forma até relativamente fácil. Antes disso, ele tava vindo de uma vitória por decisão dividida em cima do Antônio Cara de Sapato, uma luta que eu pontuei em empate, por ter pontuado o último round 10-8 pro Cara de Sapato. Mas assim, ele tem um solo, vou dizer, não é dos melhores, mas também não é um solo absurdamente ruim. Então, a defesa de quedas, mesma coisa, não é das melhores, mas também não é absolutamente ruim. O grande problema dele é isso que eu estou falando, é essa dificuldade de ligar o motor que às vezes dura lutas inteiras. E isso vem desde a estreia dele no UFC, a luta dele contra o Kelvin Gastelum foi notória por a galera tá comentando depois, bicho, eu acho que o cara quebrou ali, ele se quebrou. E como que foi comentado depois, se eu pudesse pegar o talento do Uriah Hall e colocar a mentalidade de um outro cara ali, seria o melhor lutador da história. Eu não acho que chega a tanto, mas eu acho que é impressionante que um cara que seja tão bom tecnicamente consiga fazer coisas tão ruins. A luta dele contra o Borrachinha, mesmo que tenha sido uma derrota, eu ainda considero uma apresentação bem sólida do Uriah Hall, que ele estava moendo o Borrachinha no jab, ele começou a ceder por conta dos excelentes golpes no corpo que o brasileiro aplica, mas até o momento ele estava demonstrando uma boa capacidade de fazer o hand fight, que eu acho que vai ser uma coisa muito essencial nessa luta, lutando contra outro cara canhoto, e ainda um cara canhoto de mão da frente extremamente ativo. E esse é meio que o Uriah Hall, muito bom tecnicamente, mas uma incógnita em questão de como ele vai se apresentar. Bom, e vocês, o que vocês acham que vai acontecer nessa luta? Quem vocês acham que vai vencer? Deixa um comentário aqui na nossa descrição aqui embaixo, nos comentários. E na descrição aqui tem o link das nossas redes sociais. Entra no grupo do Telegram e participe do debate por lá, beleza? Senta logo o dedo no like se está gostando do vídeo. E senta o dedo no like se também não está gostando. E comente aqui embaixo por que não está gostando, pra gente sair nos tapas. Capitão Carisma, Uriah Hall versus Chris Weidman. Como que você acha que essa luta vai acontecer? Dois grandes nomes aí, dois veteranos, apesar de não terem muita idade. Deixa eu ver até a idade do Chris Weidman, que eu não lembro. 36 anos tem o Uriah Hall, 36 também o Chris Weidman. Já estão aí no auge, no finalzinho do auge das suas forças físicas, capitão. Chris Weidman vs Uriah Hall, como é que você acha que essa luta vai acontecer? Bom, então, eu acredito que essa seja uma luta interessante e é claro que eu gostaria que os dois viessem nas suas melhores condições físicas, sabe? O Chris Weidman estava dando entrevistas essa semana a respeito de como pela primeira vez, desde que ele lutou contra o Lyoto Machida, ele vem se dedicando bem mais. Talvez seja um pouco tarde demais, sabe? Você literalmente passou os melhores anos da sua carreira não treinando corretamente. Seu idiota.
Mas só que eu ainda acredito que pode existir sim uma mudança, não tenho certeza se vai ser tão grande quanto ele espera. Mas se ele vier bem fisicamente e o Ryan Hall vir sem medo de colocar bala na agulha e trocar mãos, eu acho que essa pode ser uma luta bem incrível, sabe? Porque são dois caras muito bons tecnicamente, eu acho que a vantagem de poder e velocidade definitivamente vai pro Ryan Hall, só que ele tá lidando com um cara que vai aproveitar praticamente todas as oportunidades para encurtar e quedar que ele puder. Então, o que já aconteceu muito com o Ryan Hall, principalmente na luta contra o Robert Whittaker, é que toda vez que ele dava um golpe rodado, o Whittaker aproveitava essa chance para pegar as costas dele. E esse é um problema recorrente no Ryan Hall, sabe? Ele dá golpes rodados muito bem, mas só que golpes rodados é uma coisa para você fazer pouco, justamente porque eles são golpes de alto risco. Alta recompensa também, mas altíssimo risco. E é interessante que tem um cara como Chris Weidman que gosta muito, por exemplo, de pegar as costas do adversário em pé. Ele trabalha muito bem a partir do clinch. O Ryan Hall, mesmo que a gente tenha essa teoria que o jogo fraco dele é o jogo de chão e realmente seja, ele nunca foi finalizado. Ele sabe se defender muito bem e é um cara que passou 5 minutos com um cara de sapato nas costas dele, sabe? Ele defende muito bem em finalizações, mesmo que ele não seja tão bom assim defendendo ground and pound ou passagem de guarda. É um cara que sabe sobreviver muito bem. E aí que é o problema pro Chris Weidman, porque quanto mais essa luta durar, mais a tendência ao Ryan Hall crescer na luta e o Chris Weidman ir diminuindo significantemente ao longo dos minutos. Pro Chris Weidman, claro que seria mais interessante uma definição, mas só que apostar no nocaute ou finalização dele a curto prazo também parece uma questão mais de esperança do que realmente de realidade. É aquela luta assim, ela é meio incerta, justamente por conta dos problemas que ambos apresentaram, um de ligar o motor e o outro de conseguir segurar o próprio ritmo a longo prazo. O Chris Weidman tá vindo de uma luta muito dura contra um cara que tá fora do top 15, enquanto as performances do Ryan Hall, as últimas 3, eu não vou dizer que elas foram exatamente consistentes, ele venceu as lutas, mas é que ele passou perto de perder todas elas, sabe? Então eu acho que tecnicamente eles estão num momento bem parelho, assim, na carreira deles. Vai ser uma questão, acho que, de quem se apresenta melhor fisicamente, melhor mentalmente. Claro que pro Chris Weidman é mais interessante conseguir um controle posicional e se ele for cansar, que ele pelo menos faça o Ryan Hall se cansar no processo também, que ele pelo menos faça o Ryan ficar mais hesitante e tire um pouco aí da precisão, tire um pouco do poder dos golpes dele, para que no segundo round ele pelo menos não tenha tanto problema assim trocando golpes. Pro Ryan Hall é manter a distância e punir as investidas de queda. Na luta contra o Mousasi ele conseguiu um nocaute acertando um chute rodado quando o Mousasi estava se abaixando. É claro que isso aí é mais uma eventualidade do que algo que você pode confiar, mas só que para mim é interessante que ele mire muitos golpes no peito do Weidman, justamente para fazer o Weidman ficar com receio de abaixar a cabeça para entrar em quedas, porque eu acho que no clinch é interessante que o Weidman chegue no clinch, mas ao mesmo tempo quanto mais se durar lá, maior a probabilidade dele se cansar. Então é uma luta muito difícil para os dois, é uma luta que qualquer erro pode dar uma vantagem muito grande para o adversário, e é isso que faz ela ser tão divertida. Eu acho que se eles entrarem pelo menos com esses principais defeitos deles um pouco trabalhados, pode ser uma luta muito boa. Bom, tá aqui a análise do Capitão Carisma. Se você concorda com ele, deixe nos comentários se discorda também. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Senta o dedo nesse like aí e a gente se vê na próxima análise.